Vocês já lidaram com estudantes que voltaram mesmo antes do tempo pensado? E qual foi o motivo? Eu lidei com um estudante meu, ele não chegou a ficar aqui nem 2 meses e realmente ele não conseguiu lidar com essa questão da mudança de vida, de não ter acesso a um carro aqui que ele tinha no Brasil, de precisar dividir casa com outras pessoas, de não estar encontrando uma acomodação fixa ou um trabalho fixo, estava trabalhando só de delivery, desconto do PPS, essa coisa todo, o dinheiro não render, e ele não deu conta. Não aguentou. Ele não aguentou e ele decidiu voltar para casa. Ele fez, eu acho que, ao meu ver, a melhor escolha, que foi voltar, que foi estar perto da família, que foi se cuidar naquele momento. O intercâmbio dele tá pausado, quando ele quiser voltar, ele pode voltar, mas ele não deu conta. E acontece muito, mas às vezes também as pessoas não compartilham muito esse tipo de história. Às vezes fica com vergonha de compartilhar, porque voltou, desistiu, entre aspas, né? Mas acontece muito mais do que a gente imagina. Eu tive um aluno que voltou com menos de uma semana. Nossa. Foi um caso, assim, bem diferente, mas eu acho que, assim, foi muito, assim, realmente igual a Paula falou, né, da questão emocional. Então ele resolveu fechar o intercâmbio dele muito de última hora, ele tinha muita pressa de embarcar, então ele falou: "Eu quero ir daqui 2 meses, eu preciso ir o mais rápido possível", a gente conseguiu uma vaga para ele, fechou, começamos a conversar, e aí eu sempre bato nessa tecla, porque a gente nunca sabe o quanto a pessoa já pesquisou. Então: "Olha, os trabalhos na Irlanda são assim, a gente divide casa, divide quarto e nã-nã-nã". E aí beleza, estava tudo certo, ele já tinha amigos aqui, e aí ele chegou, e aí já no terceiro dia ele começou a ter crises de ansiedade. Ele era muito, muito próximo da mãe, então, assim, a mãe dele me ligava perguntando dele, era um caso bem diferente, assim. Difícil para vocês É. também, né? As mães, os pais, sim. E aí ele não conseguia se virar muito bem sozinho, assim, ele tinha dificuldade de lavar roupa, ele não sabia direito usar forno. Então, assim, se preparem já do Brasil, galera, já vão ali pegando umas dicas ali, mas a questão do emocional foi o mais forte, assim, aí com menos de uma semana, voltou. Você já viu algum caso desse, Sinara? Já, vários. E eu acho que eu já vi casos que foi a questão financeira, a pessoa chegou aqui, ela não estava preparada, apertou, não queria fazer o delivery, não queria ir para o cleaner, e aí acabou voltando porque não precisava disso. Sim. Mas a gente também já teve casos, e tem um caso muito específico, que ele me marcou muito, porque era um cara que ele não precisava trabalhar. Hum. A avó dele pagou pela melhor escola que a gente tinha na época, a escola mais cara. Ele chegou, ele ficou num quarto só pra ele, né? Vocês sabem o quanto é caro tudo isso, um quarto Sim. single e Sim. tal. E ele ficou assim, tudo do melhor. Não lembro se foram 2 ou 3 semanas. Aí ele chegou na agência chorando. Ele falou assim: preciso ir embora agora. Eu falei assim: calma, vamos conversar e tal, tal. Saudade. É. Então, assim, quando você não tá bem, ele falou assim: Nara, eu não posso ficar aqui. Eu preciso ficar perto da minha família. Eu falei assim: olha, você sabe que não tem reembolso, né? Porque uma vez que você pisou na escola, não tem Sim. reembolso. Então, você pode ficar com um voucher, né? Um crédito pra você voltar e tal. Mas você não tem. Ele falou assim: não é dinheiro. É aqui, eu quero ir Saudade. embora. E ele foi. Então, acho que tem vários níveis de como o emocional pode te afetar. E, na maioria das vezes, acho que o aperto financeiro fala muito alto, mas não é só isso, né? Às vezes é só o seu emocional que não estava bem para aquele momento. Ele deveria ter esperado um pouquinho mais, se preparado um pouco mais, porque mesmo com tudo do bom e do melhor, ele não queria ficar aqui. Uma coisa que eu acho que a gente precisa desmistificar muito em relação ao intercâmbio é que às vezes as pessoas têm essa concepção: você vai mudar de país, mas os seus problemas, Vem com eles você. vão continuar Eles vão com te você. perseguir. Exatamente. Então não é porque você saiu do Brasil que todos os seus problemas vão acabar quando você pisar aqui na Irlanda, não. E eu acho que às vezes as pessoas têm muito essa concepção: ah, eu vou pra lá, eu vou mudar completamente minha vida, vai ser tudo lindo, vai ser a Disney. Intercâmbio não é a Disney, a Irlanda não é a Disney, nenhum outro país do mundo vai ser a Disney durante o intercâmbio. Então eu acho que as pessoas também precisam ter essa concepção de que não é porque fez isso daqui, eu vou pra lá, acabou tudo. É. Aqui também vão ter problemas, às vezes vão ser diferentes do que os que você tem no Brasil, mas também vai ter. Por isso que é tão importante você estar bem emocionalmente, psicologicamente, pra viver E tudo isso daqui. se conhecer, né, porque, por exemplo, quando eu cheguei, eu nunca fui uma pessoa ansiosa, eu sempre sou muito tranquila.
Tipo, eu vou fazer a melhor viagem da vida. Você tá ansiosa? Não. Eu sou assim. Sim. E aí, durante o intercâmbio, eu comecei a desenvolver uma ansiedade, porque sempre fui muito apegada à minha família no Brasil. E aí, quando eu cheguei, eu comecei a entrar numa rotina muito doida de trabalho, 3, 4 trabalhos, não recomendo, inclusive. E aí eu lembro de eu começar a descontar toda essa ansiedade na comida. Então eu comia até quase passar mal. E aí eu falei, não, gente, isso aqui tem alguma coisa de errado. Aí eu falei, bom, no meu caso eu falei, não tem como eu voltar para o Brasil agora, mas eu vou até lá, eu vou ficar 20 dias e vou voltar. Então, no final dos meus 8 meses eu fui, fiquei 20 dias, voltei, depois também comecei a fazer terapia e fiquei muito Pô, bem. mas 20 dias você deu um boost, né? Porque é até melhor do que falar, vou voltar de vez, que aí você não vai gostar. É melhor falar, vou ficar 20 dias, vou ver até se eu tô gostando de lá, tal. Não, e foi ótimo. Todas as vezes que eu fui pro Brasil, sendo sincera, eu nunca me senti, tipo assim, eu não pertenço aqui, nem nada. Eu nunca tive essa sensação. Mas deu uma animada, né? Vi a família, deu um ânimo Recarregou. ali. Recarreguei pra voltar e ficar mais 3 anos ali. Mas o formato de cuidar bem aqui da saúde mental é o quê? Terapia, né? Essas coisas, né? Porque... Sim, eu acho que a terapia, até, por exemplo, eu faço terapia e a minha psicóloga, ela é brasileira. Então eu faço online, eu acho que funciona muito bem assim. E é até muito mais acessível, porque eu pago em reais, Sim. de euro para reais. Então fica mais acessível, eu acho, para as pessoas fazerem. Se às vezes a pessoa não tem condição de pagar, tem até muitos projetos que fazem terapia gratuita, assim, também. E eu acho que, além da terapia, tentar manter bons hábitos. Às vezes, cuidar do corpo e da mente. Eu sei que a gente trabalha num ritmo muito corrido. Mas, assim, sei lá, dar uma caminhada que seja. Às vezes, tá com amigos, com pessoas que vão te fazer sentir ali acolhido, tá bem, tentar fazer algum tipo de atividade física, porque aqui também tem um pouco da cultura. A cultura do pessoal é só beber. E se às vezes você se acaba, se você se enturma muito naquilo, você toma só isso como hábito. Aí você tem que ir pra escola, você tem que trabalhar e às vezes joga pra bebida ou pra alguma outra coisa assim que vai acabando com a sua saúde mental. se cuidar, né? Cuidar de si. E a gente falou tanto de visto de trabalho, das possibilidades de carreira. Eu vejo muita gente também que foca nisso e esquece do resto. Então, assim, eu sim. vou conseguir um visto na minha área. E eu fico aqui na minha casa, e eu estudo, e eu faço... Então, acho que o equilíbrio, né? Você Sim. precisa de equilíbrio pra tudo na sua vida. Então, acho que sair, né? Se exercitar. Socializar. Com certeza. Acho que a pessoa, ela precisa encontrar o equilíbrio em tudo. E eu acho que ter o plano bem definido precisa desses breaks. Dentro sim. desse plano, precisa ter... Você conhecer Londres, Paris... Precisa dar um pulinho ali, um pulinho aqui. Sim, com certeza. Valeu demais por ter assistido esse corte. Mas se você quer aprender ou melhorar o seu inglês para morar fora, clique aqui no link da descrição.